Estamos no ar? Então, vamos lá. Uma mensagem aqui. Estamos tendo problema, mas não estamos tendo problema, então. Tudo certo? Então, boa noite. Estamos chegando. Bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Direitos da Natureza Live. Estamos no nosso 14º episódio. Hoje nós vamos falar de natureza e arte. E para isso estamos trazendo mulheres muito especiais, cada uma dentro da sua arte, dentro da sua sabedoria para a reconexão, que é isso que os direitos da natureza conversam com a arte. Hoje eu tenho a alegria de receber a Isabelle Sabrier, que eu já vou apresentar, a Sirlene Gianotti e a Vitória Xavier. E hoje, por uma pura sinergia, o programa Direitos da Natureza, que trata de arte, acontece no dia 22 de julho, que é o dia da cantora e do cantor lírico. E Isabelle é uma representante dessa lindeza que é ser cantora, compositora. Natureza e arte. É por meio da arte que logramos romper a indiferença. Os artistas nos oferecem interpretações da realidade, para que nós possamos desenhar caminhos para o nosso próprio entendimento e engrandecimento enquanto experiência civilizatória. Esse é um trecho escrito por Marcelo Calero, por ocasião da publicação do livro Incerteza Viva, que foi o livro concebido a partir da 32ª Bienal, que aconteceu em 2016. Essa Bienal que levou esse nome, Incerteza Viva, foi muito especial para o nosso movimento dos direitos da natureza. Toda ela foi concebida pensando nessas relações com a natureza, pensando no que seria a representação da vida em harmonia na natureza. E na exposição, especialmente as intervenções da Úrsula Birman e do Paulo Tavares, trataram especificamente sobre o movimento dos direitos da natureza e algumas de suas intervenções. Então, o fato é que a arte e os direitos da natureza vêm se comunicando lindamente, e é sobre isso que nós queremos falar aqui. Foi em 2016 também que nós, 126 especialistas à época do programa Harmony with Nature da ONU, concebemos um relatório multidisciplinar, interdisciplinar, para tratar dos direitos da natureza em suas diversas perspectivas. E a arte estava lá, o design estava lá, as mídias, a comunicação estavam lá e estão lá. Esse relatório foi validado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, o que estamos pretendendo fazer aqui é desenvolver nesse campo, nessa perspectiva, nesse universo infinito da arte, o tema dos direitos da natureza, que não tratam apenas de direito. E aí, sem maiores delongas, receber então, pessoalmente, cada uma dessas minhas amigas, já posso dizer, Isabelle, agora estamos já com essa amizade firmada. Começando por você, Isabelle é compositora, como eu disse, é soprano. Parabéns pelo seu dia, Isabelle. É autora da Harmonia Rítmico-Espacial, que estabelece uma conversa com a floresta amazônica. Em seguida, nós vamos falar com a Sirlene Gianotti, que é antropóloga, ceramista, formadora de educadores e pesquisadora da arte das culturas tradicionais. E depois eu vou contar um pouco mais sobre 2 aulas que eu tive com a Sirlene nessa arte da argila, que foram reveladoras para mim. E a Vitória Xavier. A Vitória, ela é designer, está em formação na Universidade Designer, e ela é empreendedora, mas já é empreendedora
2 empreendimentos autônomos com relação à natureza, empreendedora da natureza, e ela é representante do grupo de voluntárias super especiais que a MAPAS, a nossa organização, uma das organizações que tocam o movimento dos direitos da natureza no Brasil, tem trabalhado. Essa arte que nós temos visto chamando para essas lives são concebidas por esse grupo de voluntárias, e a Vitória agora está com uma demanda aí sendo gerada, né, sendo gestada, que é a concepção do novo site dos direitos da natureza. Então, são diversas perspectivas da arte, e eu queria, para começar, inspirando essa nossa conversa, um bate-papo, a gente vai trocar um pouco as impressões individualmente, depois vamos abrir para trocar e propor, chegar às nossas propostas para encaminhar para os movimentos aqui no Brasil e internacional sobre como realizar essa apreensão do conhecimento dos direitos da natureza por meio da arte, como estabelecer a reconexão com a natureza por meio da arte. Aliás, esse foi o tema que o relatório da Assembleia das Nações Unidas tratou. No ponto 103, se quiserem consultar, lá na plataforma harmonywithnatureun.org, o relatório destaca: é vital que nós reestabeleçamos a conexão com a natureza, e a arte é o meio essencial para que isso ocorra. Então, para a gente fazer essa abertura, eu convido vocês a acompanharem a produção da Isabela Sabrier nessa a conversa com a floresta. Deixa eu achar aqui. O som não está saindo, né? Vamos aqui.
mais uma vez bem-vindas. Agora aqui, dando as boas-vindas, queria abrir para vocês uma rodada para recebê-las. Vocês darem um alô aí, tem muita gente aqui já assistindo, elogiando. Isabelle, bem-vinda. Silene, Vitória. Obrigada. Obrigada. Sou muito feliz de estar com vocês. Espero que o som está bom, porque eu estava ouvindo um pouco dificilmente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Bem-vinda, Silene. Ok. Boa noite a todos. Olá, Vitória. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Vamos bater esse papo então, essa conversa linda que começa com Awakening, o despertar da floresta, Isabelle. Tem gente aqui elogiando a Germana, nossa companheira da plataforma, dizendo que lindo, é como se estivesse nos igarapés, que belo é. O Aderaldo Levartoski, já chegando aí nas nossas parcerias pelo Jeito da Natureza, dizendo, uau, que som massa! Muita gente prestigiando, a Elis, prestigiando esse lindo evento. A Elis dizendo que sim, está te ouvindo muito bem, Isabelle. Você me pediu para colocar aqui também aquele trecho do Som da Floresta, que é belíssimo. Eu não consegui colocar aquela há um momento atrás. Deixa eu tentar de novo e aí eu abro para você explicar para a gente. Eu estou com muita dificuldade para ouvir vocês, mente. Estão me ouvindo melhor agora? Nós estamos te ouvindo sim? Bem. Sim. Oi. Só para entender o que você fala, que infelizmente eu estou com de conexão à internet no meio da floresta, talvez. Normalmente geralmente funciona. Você quer começar a falar? Eu vou te passar, Isabelle, porque eu não estou conseguindo colocar aquele som que sim? você... Pode começar? Eu começo? Sim, por favor. S'il vous plaît. Ok. Ok. Para que tivesse um problema de internet grande demais. Então, boa noite a todos. Eu sou muito de estar com vocês. Eu acho extremamente importante o que estamos fazendo, porque nosso mundo está em perigo, de fato. Em perigo de extinção, tem espécies em perigo de extinção, mas até a espécie humana é ameaçada neste momento por ela mesma e por outros fenômenos, mas eu acho muito importante o que nós estamos vendo. Através da música, eu moro na Amazônia, na floresta amazônica, em Manaus, esta cidade que é a megalópole, que está no meio do coração da floresta, que tem 2 milhões de habitantes, e que tem este teatro Amazonas, que é como se fosse a Ópera de Paris, no meio da floresta. Então, é um lugar realmente excepcional. Eu cheguei aqui há 12 anos, E por quê? Porque eu cheguei aqui, porque desenvolver esse diálogo com a floresta, e que significa esse diálogo, não só mais com a floresta, mas desenvolver um diálogo interesse, um diálogo interhumano. Sim. Vamos tentar sem o microfone, sem o seu microfone? Se você tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente no chat. Ou no seu WhatsApp. É melhor assim? Eu acho que sim. Você estava dizendo que você chegou na Amazônia há 12 anos. Sim. Sim. A partir então, daí vocês não... conseguem me ouvir porque eu não consigo entender o que você fala. Perdão, a conexão é muito ruim para mim. Então, cheguei. Por que eu cheguei na Amazônia? Então, eu nasci em Paris, numa cidade muito grande, não tinha contato quase com a natureza. E, de repente,
eu fiz uma viagem para a Guiana Francesa em 2006, onde eu tive o primeiro contato com a floresta amazônica. Eu ouvi o som da floresta pela primeira vez em 2006. Eu estava lá para cantar, um de soprano lírico, mal, viajando para cantar. Minha vida, nesse momento. Eu tive paz na floresta e, de repente, eu ouvi. E, de repente, a perspectiva sobre o mundo mudou. Estava ouvindo. Na Amazônia, temos a maior biodiversidade mundial. O que quer dizer maior biodiversidade mundial? Quer dizer o maior número de sons, quer dizer o maior número de movimentos de animais, de folhas, o maior número de folhas no mundo, um minuto. Quer dizer, uma organização audiovisual excepcional pelo número de participantes. Nesta época, eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum. Eu fiz este passeio na floresta e tive como se fosse uma revelação. Eu estava ouvindo 50 sons, mais ou menos, com 50 animais se exprimindo no mesmo momento. Eu estava quase conseguindo distinguir os 50. Para mim, isso era um milagre. Como que é possível? Imagina 50 pessoas no mesmo lugar tentando falar a 50, não dá para distinguir a 50. Então, tem um milagre dessa floresta que eu precisava descobrir. Porque para mim era como se fosse a paz mundial. Como que a paz mundial concretizado do ponto de vista sonoro, como que funciona isso, eu precisava descobrir. Então, um ano depois, eu cheguei para lá em Manaus, ao convite da Universidade do Amazonas, e continuei a compor, porque já é compositora, e a estudar estes sons da floresta, e a ouvir, e a começar este diálogo com a floresta. E, pouco a pouco, eu descobri o que é a proxemia, a existência da proxemia na ciência, que foi evidenciada pelas estatísticas. Eu comecei a descobrir isso e a entender um pouco como funciona isso e colocar em música. Por exemplo, eu escutei sapos, e os sapos foram os primeiros que me ensinaram isso. Vários sapos num lugar, todos colocados, eu tinha a impressão em distâncias precisas e todos cantando, orando, num momento preciso, parecia como se tinha uma sinfonia já composta ao meu redor. E também os sons, comecei a perceber que não é como num concerto onde todos os sons vêm do palco, é muito visual, nós recebemos tudo assim, da frente, e temos sons que da esquerda, da direita, da cima, de baixo ou de trás. Então, nosso ouvido no palco ou nosso ouvido nos concertos habituais que estamos habituados humanos a fazer, nosso ouvido é muito propocêntrico. Nosso ouvido é muito só pela frente. E comecei a descobrir que, bom, claro, na floresta você tem sons que de trás, sons que de todos os lados. Não é em qualquer ordem. É extremamente organizado. O que é a proxemia? A proxemia é, por exemplo, foi comprovado com os animais e foi evidenciado com os humanos também. São regras do espaço que nós estamos seguindo sem saber que existem. Por exemplo, vamos entrar num vagão de trem, ou num ônibus, ou uma sala de auditório, onde tem um monte de cadeiras vazias e tem uma pessoa sentada do lado esquerdo que nós não conhecemos. Estou aqui, entrando, eu não conheço esta pessoa. Onde que você vai sentar? Você vai sentar perto da pessoa, perto? Você vai sentar no meio ou você vai sentar
do outro lado da sala. Então, geralmente, em 80% dos casos, vamos sentar o mais longe possível desta pessoa que não conhecemos. Imagina agora, se eu estou aqui sozinha deste lado, chega alguém que vem se sentar perto de mim, estou me perguntando, é um assalto? É um assédio? De que se trata? Nós estamos obedecendo regras de ocupação do espaço físico, sem saber que nós estamos obedecendo estas regras. E então eu descobri que tem regras similares que são temporais. Por exemplo, um que começa aqui, outro que responde lá, vai ter um silêncio entre os dois sons, e se tem um terceiro, ele vai entrar na metade do silêncio. E ele vai provavelmente estar numa distância a metade dos dois. Porque quando estávamos no auditório, houve uma pessoa sentada à esquerda, outra que nós estávamos chegando, colocamos do outro lado. Chega uma terceira pessoa, geralmente ela vai se colocar no meio. E então, isso abriu horizontes para mim musicais, para construir músicas no espaço e não de qualquer forma. Porque, bom, tem muita especialização, profundidade de som, usar a acústica, fazer jarruções, tudo. Isso foi muito praticado. Mas uma ordem, é isso que é harmonia rítmico-espacial. E então, como funciona essa ordem? Eu descobri depois, ouvi pesquisas recentes de neurociências que evidenciaram que nossa amígdala cerebral é ela que decide da distância entre e os outros seres presentes, objetos. Por exemplo, se tem uma aranha chegando, a amígdala vai decidir se posso ficar aqui, ou se eu preciso me mexer, ou se eu preciso correr fugindo, ou ou mudar de lugar. Então, a amígdala cerebral, ela, de certa forma, decide de um equilíbrio entre nós e o resto do mundo vivo, e até, bom, com os objetos também, porque vai ter uma colisão com o objeto. E essa amígdala cerebral, de certa forma, ela mantém um equilíbrio entre eu aqui, outra pessoa lá, e nós temos uma divisão do espaço físico que é bastante igual, não conhecer os outros. E então, desta forma, a minha intuição primeira me dizia, mas isso é a paz mundial materializada? Cada um acha seu lugar, acha seu momento, consegue se fazer ouvir? Talvez a amígdala cerebral efetivamente contribui para manter um equilíbrio entre as pessoas, entre os animais, entre as espécies, que favoreça equilíbrio que poderia ser parte de uma paisagem. E esse equilíbrio está em perpetual movimento, porque nós estamos mexendo. Agora estou sentada nesta cadeira, mas depois eu vou levantar, eu vou andar no lugar, encontrar pessoas. Então, esse equilíbrio se reconstrói a cada momento. E na música, esse equilíbrio vai também se construir a cada momento. Então, o que eu fiz? Eu decidi comprar caixas de som para colocar na minha casa, em vários lugares, e tentar obter o mesmo respeito, o mesmo equilíbrio e o mesmo funcionamento entre vários polos, um equilíbrio multipolar, musical, que possa se reconstruir a cada momento. Tudo isso não quer dizer sem melodia, não quer dizer sem... Porque tudo é incluído. Mas minhas músicas, ou qual compositor que iria utilizar o sistema de harmonia rítmico-espacial, pode ter melodias muito emunantes. Vamos ouvir depois a Margareta Stereo, a imensa violinista, a Amazonas Filarmônica, que tinha gravado para mim a arte de violino solo
nós estamos depois, desde no início da pandemia, o que foi um trajeto. Bom, desculpa interromper, Isabel. Teu som agora ficou cortando de novo. Sim, vamos tentar. Como? Perdão. Continua agora, seu som ficou cortando um pouquinho aquela hora. Desculpe, não consigo entender o que ele fala, porque aqui chega no nós humanos, nós temos um ouvido muito antropocêntrico. Por exemplo, neste momento, estou sentada nessa cadeira, mas talvez tenha um grilo fora, talvez tenha um pássaro, onde vocês estão sentados, talvez tenha muitos sons que não temos hábitos de considerar. Não temos hábito de considerar a vida, a existência desses seres que estão ao seu redor. E nas cidades, nas megalópolis que nós conhecemos, em quais com frequência nós estamos vivendo, perdemos completamente o contato com essas vidas e com um ouvido que permite, muito mais que o ar, perceber o mundo inteiro. Porque o olhar, ele tem um campo de visão, né, limitado ao que está para frente, um pouco à esquerda e à direita. Mas o ouvido, ele não tem limites dessa forma. O ouvido percebe que som vem de cima, de baixo, vem de trás. O ouvido tem consciência de outros mundos, de outras vidas, outras organizações, outros grupos, outras espécies. Nosso ouvido tem essa consciência do mundo globalizada, muito maior, globalizada. Então, essa música, eu consegui ao vivo, os sons que me trazem e que são organizados, aumenta a nossa consciência do mundo. Ela permite ao sempre se lembrar que tem outros seres de ver, mas que são presentes. E agora que nós estamos no mundo globalizado, e que hoje eu posso comunicar em um segundo com a China, uma pessoa na China, ou uma pessoa na Europa, ou na África, ou na Austrália. Hoje, nós estamos nesta simultaneidade que tem a espacial, que não podemos ver estas pessoas, mas estamos em contato imediato pelo som, pela internet, e bom, pelo vídeo hoje. Mas continuar de ver somente com o olhar para frente, à frente, e de ouvir muito mais. Então, esta organização da harmonia rítmico-espacial realmente permite aumentar a nossa consciência do mundo, da grande diversidade do mundo, e começar um diálogo interespécie também, e interhumano, talvez, um pouco melhor. O diálogo interespécie. E então, na Amazônia, eu comecei a encontrar muitas pessoas que têm já essa forma de conversa com a natureza, diálogo, como, por exemplo, tradições indígenas, em geral, têm esta comunicação direta com a natureza. Muitos, por exemplo, podem imitar pássaros e receber respostas dos pássaros. Até eu, com minhas músicas, com frequência, os pássaros me respondem. Porque se eu tivesse interpretado um silêncio, por exemplo, ou chegou cedo demais, o pássaro não respondeu. E se está com a espacial, depois de um certo tempo preciso, o pássaro vai me responder. Por exemplo, eu tive uma grande conversa com o maestro Nivaldo Santiago, que me contou que ele quase tem uma conversa com sapos no meio do leste. Eles respondiam para ele. Outros com pássaros, por exemplo, Celdo Braga e o grupo Ganga com quem estou trabalhando, e que
construíram bioinstrumentos que conseguem imitar com muita precisão os sons da floresta e que eu posso ouvir em músicas, usar em músicas, ele também tem essa comunicação. O que quer dizer? Nós estamos com muitos problemas, por exemplo, os insetos. Gafanhotos, por exemplo, um problema muito atual, não conseguimos comunicar com eles. Eu entendo os agricultores. O agricultor, ele tem seu corpo plantou, demorou muito para fazer tudo e direto chegam gafanhotos e que comem tudo está perdido e talvez vai ter fome. Infelizmente, nossa época permite que não tivesse fome, mas então ele acha que talvez o único meio seria matar. E aqui que nós temos um problema ético e um problema para harmony with nature, um problema de decidir qual é a nossa atitude e qual é o meio mais inteligente de conseguir uma convivência com a natureza, já baseada não só no fato de matar primeiro e pensar depois. Porque qual é o problema? Se vamos matar todos os gafanhotos, a natureza já dá imunidade pouco a pouco contra os inseticidas. Mas, se vamos, por exemplo, eu fiquei sabendo, se vamos tentar matar todos os mosquitos, então, muitos outros animais não vão ter comida. E eles vão morrer. E não, nós mesmos, não vamos ter estas comidas. Então, não podemos matar uma espécie inteira, porque provavelmente ela tem seu sentido, sua utilidade. E o problema de nossa indústria que chegou para ajudar os agricultores e para tirar a fome no mundo, o que foi o último objetivo, né? Ninguém vai dizer que isso foi ruim. Isso foi muito bom. Mas chega no momento que cria efeitos muito piores e cria também cânceres, porque é muito ruim para a saúde pública. Então, nós temos que pensar que esta comunicação interespécie que eu estou praticando, mesmo que os músicos estão praticando, e muitos artistas, e muitas pessoas também. E muitas pessoas fazem sem mesmo perceber que estão fazendo. Como mudar esta relação, reconhecer os direitos destes seres à vida, direitos à terra. Imaginei que poderíamos ter tratados. E então, isso parece hoje surrealista, mas não. A neuroinformática, Elon Musk anunciou há uma semana que no 28 de agosto ele vai mostrar pessoas que têm implantes neurais que vão conseguir comunicar sem se falar pela informática. Então, isso não é uma simpática coisa de cantora que sonha de país real. Isso é real, está acontecendo agora. E minha experiência como compositora que usa muitos programas informáticos para ajudar e que constatam ao ponto conseguimos, às vezes, imitar e talvez pode ter uma futura inteligência artificial dependente. Hoje, esta neuroinformática, o que ela poderia permitir? Cérebros, por exemplo, de gafanhoto, com nossos cérebros e conseguir uma comunicação efetiva, real. O que seria uma perspectiva tecnológica realista e nem um pouco futurista, porque tem vários programas oficiais, inclusive militares, que estão fazendo insetos, por exemplo. Então, mais uma coisa sobre os direitos interespécies. Quais são os direitos que tem um animal para ser robotado e utilizado? Também uma questão para a Harmony Nature que eu acho muito importante, que a Mãe Terra criou todos esses seres. E para terminar, o que eu vi dos povos militares que eu consultei na internet, porque me interessei muito, e depois ouvir esta peça com os insetos, que é insetoida, né? Que vai fazer viver o que eu estou falando,
eles têm programas para robotizar insetos para tentar matar outros insetos. E se nós podíamos pensar diferentemente, podíamos nos aliar com eles para que não fossem nos campos agricultores e dedicar outra coisa que eles podem querer, campos de casa, por exemplo, para eles comer e não conseguir, de certa forma. Isabelle, tá ruim, tá cortando. Deixa eu colocar agora. Bom, então me ouvir. Qualquer coisa a gente comunica aqui pelo então, eu vou terminar com isso. Eu quero colocar aquele trecho que você pediu da floresta e aí a gente volta com você de novo numa segunda rodada. Toda essa conversa. Toda essa conversa que a Isabelle acabou de descrever está nesse trecho que ela captou da floresta aqui. Deixa eu ver se dessa vez eu consigo colocar. Vamos tentar. Não, né? Não estou conseguindo, não está sendo possível ouvir a parte do Google Drive. Mas depois a gente vai colocar a partir do site da Isabelle uma outra produção dessa conversa com a floresta. Que incrível, Isabelle, que incrível! Eu não imaginava que a conversa com a floresta fosse exatamente uma conversa do tipo, você propõe e os seres da floresta te respondem, né? Eu tenho uma experiência aqui com o meu vasinho de boldo e ele me responde, porque as palavras elas têm energia, eu sou leiga nesse assunto, mas parece que o som que a gente profere, com a energia que a gente profere, o tom da energia, as plantas também respondem, não é? E o boldo fica cada vez mais lindo. Eu fiz uma experiência, eu já contei isso aqui em outra live, porque eu, dentro do meu pequeno apartamento em São Paulo, é a experiência mais próxima que eu tenho todos os dias com a natureza, são com os meus vasinhos. E eu, há bons anos atrás, eu fiz essa experiência de conversar com um vasinho básico e com outro bater altos papos. E este vaso de conversas mais calorosas cresceu muito mais, ficou muito mais vivo, ficou muito mais lindo, né? E depois eu quero fazer na segunda rodada uma compreensão melhor com você de como é essa proposta, então, no programa Harmony with Nature, de trabalhar com a reconexão, de trabalhar nesse caminho para a reconexão com a natureza, nessa conversa, a partir desse diálogo com a natureza. Tem um mestre cabalista com quem eu de vez em quando troco algumas impressões que trouxe esse conhecimento para mim uma vez de que pelo simples fato de nós adentrarmos ao meio natural, a frequência que a natureza possui é a mesma frequência do estado meditativo profundo. Então, por si só, se opera ali uma harmonia interna que é essa paz mundial que você colocou tão lindamente. A paz mundial está ali porque tudo é muito harmônico, deve ter alguma coisa a ver com as harmônicas das músicas, não, Isabelle? Depois nos conta mais sobre isso. Tem muita gente aqui bastante impressionada, uma amiga querida minha, da Sirlene Akit, está aqui dizendo que quer muito ouvir você falando em francês na próxima live, porque o francês é uma língua super musical, né, para os nossos ouvidos brasileiros. A Shirley Krenak está aqui, uma super amiga, parceira do povo Krenak, onde houve aquele terrível crime que quase que matou, né? Ele está moribundo, nosso querido Rio Atu, o Rio Doce. E ela dizendo, como faz falta as músicas cantadas e entoadas pelos sapos e os grilos que eles costumavam ouvir ali nas margens do Rio Atu e que agora não ouvem mais.
essas vozes dos grilos e dos sapos foram caladas. Oxalá por enquanto, Shirley. Vamos nessa, guerreira. O Pedro Rosa está fazendo uma referência aqui. O Pedro tá, de vez em quando está com a gente aqui nas lives. Legal você aqui, Pedro. E dizendo de uma ONG que ele é voluntário, que ele é conectado, que é eu esqueci agora o nome dela inteiro, mas a sigla é RFCX, quase lembrando, .org, e eles fazem um trabalho também de escuta da floresta. Eles colocam microfones no meio da floresta e proporcionam essa experiência para quem só pode conectar pelo site, que é um assunto daqui a pouco da Vitória, né? Como a arte produzida de forma digital é importante, cada vez mais tem demonstrado sua importância em tempos como o de hoje. A Shirley dizendo, né, privilégio para nós indígenas é ouvir o som da natureza. Privilégio para nós povos da floresta é ter nossos rios sagrados, vivos. Os rios que também produzem sons, né, maravilhosos. O som da água, ela completa, cura todas as doenças. A Shirley é também uma xamã, trabalha com a cura por meio das plantas, por meio do som. A Shirley trabalha, ela teve aqui na última live, se eu não me engano, não, foi na penúltima, a 12ª, falando sobre medicina ancestral e o quanto o som tem o poder de cura, né? E é a medicina com a qual ela trabalha com o som. As letras hebraicas, a Eli está dizendo aqui, enfim, muita gente muito impressionada com a tua fala, Isabelle. Vamos já voltar com você para você falar um pouco mais, quem sabe a conexão melhora, né? Queria passar agora para a nossa querida Sirlene. A Sirlene Gianotti, como eu disse, além de ser um pequeno resumo da biografia dela, aliás, todas vocês me perdoem, a Isabelle e a Sirlene em especial, a Vitória está aí começando a alçar os seus voos, né? Mas a Isabelle e a Sirlene têm uma biografia, um currículo enorme e a gente só trouxe aqui uma mini bio, mas além do que eu falei sobre a minha querida Sirlene, eu posso dizer que ela é minha mestra da argila. Eu só tive 2 aulas com ela, 2 aulas de tarde inteira num grupo de mulheres maravilhosas, né? Minhas irmãs, acho que também aquela sinergia da energia entre nós mulheres reunidas ali, só mulheres, uma energia que fica especial, né? Não tem a diversidade, mas tem a intensidade da energia feminina. E ali a gente tomou contato com argila, muitas de nós, acredito que pela primeira vez, foi o meu caso, e ali eu pude entender da interdependência concreta, que eu já tinha lido descrita, até mesmo na Bíblia, né, a respeito do corpo do barro, né? A interdependência entre o meu corpo de ser humano e o corpo do barro. Eu senti aquilo, Sirlene. Olha, eu estou aqui vibrando por dentro, porque foi uma experiência incrível. Consegui sentir aquele corpo imaterial e que depois se conformou no corpo do barro, e a conexão que se fez ali foi uma coisa incrível. Trabalhar naquelas peças de olhos fechados e aquela produção que surgiu por conta mesmo de captar essa conexão com a natureza que ali estava sendo representada no barro. Isso foi fantástico. Eu queria te agradecer aqui de público e te convidar para você falar sobre essa reconexão a partir da sabedoria ancestral, né, que você, como antropóloga e artista e educadora, fala tão bem. Tá contigo. Você tem algo para compartilhar aqui? Que eu sei. Tá no mudo, peraí. Vai. Bom, obrigada por essa apresentação afetuosa, Vanessa. Você, em especial, e todo aquele grupo realmente modelou, configurou aqui um clima no meu ateliê, naquelas oportunidades que foi realmente sensacional para mim também. Uma grande honra conduzir aquela experiência.
E uma grande honra estar aqui também entre vocês. Espero conseguir realmente partilhar em palavras o que nós, ceramistas, vivemos no impacto vivencial, né? Essa materialidade específica, que é uma substância terrestre, a argila nos acompanha enquanto humanidade há milhares e milhares de anos. E o que eu me pergunto nesse momento é o que ela está nos dizendo, o que ela pode nos dizer, se ela realmente, Isabelle, se nós podemos ouvir a argila. Essa é eu adorei que você falasse antes, porque essa é uma pergunta recorrente para mim, né? O que a argila tem murmurado, sussurrado nesse contato que é tátil? O que nós temos que fazer para ouvi-la? E então essa resposta ela não é muito fácil de tradução verbal, sem que eu mostre, sem que vocês tenham algum contato com a maneira como a argila se relacionou conosco, com a nossa humanidade. Então, para isso, para que seja possível, eu acredito que as imagens desses produtos, né, da relação entre os corpos humanos e a corporeidade dessa matéria, possam trazer para vocês, possam falar melhor do que eu. Por isso eu vou compartilhar aqui, Vanessa. E as imagens que eu trouxe para vocês, imagens de pinturas rupestres, onde a argila agora, aqui nesse momento, aparece como pigmento das pinturas rupestres que nós podemos encontrar nas grutas da Pedra Furada, no Piauí, aqui no Brasil. Muitas crianças, quando vêm, escolas, quando vêm aqui no meu ateliê, e eu mostro essas imagens, é incrível, elas não sabem da existência da pré-história brasileira. E isso é tão, tão importante. Então, vocês vejam que o ser humano, esse Homo habilis, esse Homo faber, registrou os seus primeiros sonhos, os seus primeiros devaneios, as suas experiências. Ele narrou o mundo usando essa materialidade como pigmento. E lá no Piauí, na Serra da Capivara, quem já esteve lá sabe que foram vários grupos que viveram e ali registraram seus desenhos em épocas muito diferenciadas. A maneira como os corpos são desenhados registram isso. Cada um desses desenhos é uma narrativa. É uma narrativa de um acontecimento, de um desejo, de uma vontade, de uma celebração, da relação com os animais. Quanto eles eram celebrados, quanto o nascimento de uma espécie, né, assistir esse nascimento está sendo registrado aqui, né, o quanto impressionava, o quanto podia impactar a nossa humanidade que surgia ali. Eu imagino que se qualquer pessoa diante desses registros, não tem como, né, não se conectar
a força dessa relação. E a argila também, não como pigmento, mas hidratada, e a matéria fortalecida, estruturada, também foi nas mãos desses nossos ancestrais, aqui no território do Brasil, compôs as primeiras esculturas, que naquele momento, isso que nós estamos vendo, não tem a mesma concepção que nós temos hoje, não é claro, evidentemente, que nós vamos chamar de escultura, mas a maneira como esses objetos são significados nessas culturas, nós podemos pesquisar, os antropólogos, os arqueólogos fazem toda uma investigação, uma reconstrução, mas é claro que foge muito a nossa possibilidade de compreensão. Sabemos, por exemplo, que essa figura da direita é uma urna funerária para guardar as cinzas, né? Todos os objetos aqui encontrados no território brasileiro e que a gente olha e fala, nossa, mas o povo inca, né, se assemelha tanto a essas imagens. A sofisticação dessas peças mesomorfas, onde os animais estão aqui modelados, presos aos utensílios, as urnas funerárias enormes do povo amazônico. Uma vez eu estive numa exposição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e fiquei surpresa pelo fato de que essas urnas, elas têm a parte superior delas, as bocas, muito estreitas. E, no entanto, os corpos humanos foram encontrados dentro delas. O mediador da exposição me explicou, naquela época, que muito provavelmente as urnas teriam sido construídas em torno da pessoa falecida. E que essa urna, essa modelagem desse jarro, que também recebe essa pintura, cada uma absolutamente diferente da outra, sofreu uma queima, onde o corpo foi cremado e a peça, ao mesmo tempo, ganhou essa resistência na mesma queima. Imagina a relação com a vida, a relação com a morte, a relação com o tempo, outra, né, que esses povos não tinham. Objetos de toda sorte foram construídos em argila, desde de bancos utilitários, mas com todo adorno, com todo o registro da simbologia dessas culturas. E aqui uma imagem aqui da América Central, onde a argila ela é, na verdade, mascada. Os homens, num ritual de passagem, se inscreviam, né, nas grutas a sua palma, né, e a argila mascada era soprada, e aí então você fica com a mão como uma máscara, né, com a argila pulverizada em volta. É de uma força, né? Você ter uma gruta onde a sua chegada no mundo adulto é registrada dessa maneira. Então agora eu dou um salto no tempo e eu, como ceramista, no ano de 2016, fui convidada para participar desse festival, que é a Ciranda de Filmes. É um festival onde a criança é sempre protagonista e mais de 50 filmes são exibidos aqui no Itaú Cultural. E nesse ano de 2016, o tema da mostra era Mestres, referências para um tempo de incertezas. E foi
neste evento que eu fui convidada para oferecer uma série de oficinas enquanto as pessoas vinham ao cineclube para assistir os filmes. Eu escolhi como proposta levar a lama, o barro hiperidratado, que os ceramistas chamam de barbutina. Então, eu levei a barbutina do barro vermelho, pedi uma grande mesa e eu despejava essa lama e as crianças eram convidadas a desenhar. Então, vocês veem aí os dedinhos, né? Eu não precisava explicar muito, não. Era só despejar que elas já tinham uma vontade atávica, né? E já começavam a esparramar as mãozinhas e os desenhos iam aparecendo. O cuidado, chamava a minha atenção, o cuidado que elas tinham de entrar em contato com essa matéria. Nenhuma criança saiu rolando, se esparramando, não. Elas tocavam como se tocassem algo que é preciso reverenciar, com muita delicadeza. A fotografia, acho que pôde capturar esse gesto, né, essa delicadeza desses primeiros contatos. Eram bebês, crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos, que aos poucos iam descobrindo essa possibilidade de registrar desenhos simplesmente passando o seu dedo pela lama. Esses desenhos que elas faziam, eu trazia um tecido, passava sobre o desenho, e quando eu levantava esse tecido, então eu tinha a impressão desses registros. Foram impressos nesses 3 dias mais de 400 tecidos das crianças. E esses desenhos foram sendo pendurados pelos dias nesse festival. E o Cineclube Itaú virou uma grande caverna. Eu também ofereci um outro trabalho que era de entrar nas salas de exibição dos filmes, sobretudo quando um dos filmes que tratava sobre o tema das ceramistas do Vale do Jequitinhonha era exibido, eu entrava um pouco antes e pedia que as pessoas lembrassem, recuperassem as suas memórias de infância, e cada pessoa ali recebia uma porção muito pequenina de argila. Eu pedia então que as pessoas de olhos fechados modelassem uma daquelas lembranças que elas haviam tido. Um esconderijo, um brinquedo, uma pessoa, um lugar, um sabor. E esses pequenos objetos modelados foram sendo pendurados também no saguão do cinema. E todos saíam dali depois comentando comigo sobre o impacto dessa materialidade. E foi lá, oferecendo essas atividades, que eu conheci Dona Lira Marques Borges. Dona Lira é uma das ceramistas do Vale do Jequitinhonha. Essa senhora veio conversar comigo, interessada sobre o que havia ali. Eu falei, é argila na água, como se eu não soubesse que ela conhecesse, mas ela, depois eu viria a conhecer no filme. Ela era uma das ceramistas registradas nesse filme, que então abria esse festival. Era lançado nesse festival e se chamava Do Pó da Terra. Dona Lira Marques faz essas máscaras. Você está vendo, Vanessa? Então, eu estou comentando isso com a Vanessa porque ela e a Vitória, na divulgação do nosso encontro de hoje, escolheram exatamente para ficar ao lado da minha fotografia uma máscara. Arte da Ana Júlia. Arte da Ana Júlia. Vitória. E eu falei que sintonia, né? Nada é por à toa. Pois bem, Dona Lira Marques é a pessoa
que eu empresto as memórias, empresto o percurso no estudo que eu faço hoje, no meu doutorado. Eu estive com ela no ano de 2017, por mais de um mês, no Vale do Jequitinhonha. Dona Lira recebe, as pessoas levam na casa dela esses grandes torrões de argila, e ela, com esse bastão que ela tem aqui nas mãos, ela vai pilar isso e vai separar nos vidrinhos, isso é o quintal dela, gente. Ela separa nos vidrinhos as cores da argila. Com esse cuidado, ela cria os pigmentos que ela usa para pintar as suas pedras. Dona Lira, que bichos são esses? São os bichos que eu imagino, ela me disse. São os bichos do meu sertão. Dona Lira não leu Guimarães Rosa, nem conhece as pinturas rupestres. Mas o trabalho dela revisita a ancestralidade gravada na nossa memória. Ela também passou a pintar papéis. Diz que ofereceram para ela nanquim, tintas plásticas. Ela até fez algumas primeiras pinturas, mas depois ela disse, não, só a argila me dá garantia. E fiel a essa materialidade, ela volta para a argila e tem esse trabalho desses animais imaginários que eu estou mostrando agora para vocês. Ela também traz essa simbologia da relação entre elementos da natureza em comunhão. Então, Vanessa está falando, olha o que é isso. Esse é o meu preferido. Essa materialidade, ela suscita, ela convoca, ela excita, ela mobiliza, ela promove, ela extravasa. É uma materialidade que ativa em nós os nossos sonhos de criação. Ela excita em nós essa vontade de trabalho. Dona Lira tem 70 anos e ela, com aquele pilão, bate nesses torrões duros de argila, porque essa materialidade promove de uma vontade tamanha de ação nessa matéria, que para ela esse esforço é uma conquista, não é algo que ela se penalize. Essa materialidade faz com que ela tenha uma vida imaginária, uma vida imaginal tão excitante que ela nos convida, quando eu estive lá, ela coloca todos os trabalhos assim pelo chão, esparramados, e ela fica olhando horas. E eu, com aquela cara, né, de quem vê pela primeira vez, completamente sem fôlego, ela falou, você está com medo deles? Eu falei, não, eu estou... Não sei transformar em palavras, mas eu estou completamente extasiada. Ela falou para mim, não pensa nada, escuta. E é isso. Essa pessoa, o que para mim ela fez foi escutar o que o barro
tem a nos dizer. Que ela respeitou o que ele mobiliza na nossa imaginação, o que ele ativa. E, para mim, ela me fez entender por que eu ofereço na minha casa espaço e tempo para que as pessoas também entrem em contato com essa materialidade e alcancem, cheguem perto, toquem, né, o que essa materialidade pode nos dizer. É isso que eu queria mostrar para vocês e fico aqui para o que vocês quiserem conversar. Um bom moderador tem que ser moderado, inclusive, nas emoções, me parece. Eu fiquei meio sem palavras, assim, porque vocês duas, né, trazendo algo que toca fundo na alma, né? Incrível, Sirlene. E essa coisa de ficar sem palavras, eu acho que tem exatamente a ver com esse propósito da live, que é mostrar que a arte é o meio de reconexão com a natureza ideal, porque ela toca no coração e ela não passa pelo mental, ela toca direto, ela vem direto de dentro para fora. Alguém disse aqui no chat, as pessoas estão assim extasiadas, né, aqui no chat. Depois, por favor, vão até lá e conversem com essas pessoas para dar um alento. Mas eu ia dizendo, é algo que é imanente, alguém comentou aqui, é imanente, e o propósito dessa live, que em grande parte depende das palavras, depende da fala, é exatamente mostrar o quanto a arte, que não depende necessariamente da fala, ela toca muito mais profundo e é muito mais capaz de conectar, de reconectar o ser humano com o lugar de onde viemos, né? Então, você falou, né, Sirlene, que ela parece resgatar um conhecimento ancestral, resgatar a ancestralidade. É o lugar de onde viemos, né? Viemos em meio a essa conversa da floresta, da natureza, que a Isabelle conseguiu ouvir, né? E trazer numa sinfonia, fez essa conversa com a floresta e captou a sinfônica inteira, né? Toda aquela obra de conversa. E é isso que você traz também, né, Sirlene? Eu posso te dizer que você você, seu ateliê, seu espaço é um veículo poderoso de reconexão. A gente precisa pensar em reconhecer o primeiro ateliê de arte como o primeiro ateliê que trabalha em respeito aos direitos da natureza. Então, a gente tem trabalhado com políticas públicas nesse sentido, de reconhecer espaços, áreas, territórios, municípios, países, e até a Declaração Universal, que o programa Harmony with Nature quer fazer, reconhecer os direitos da natureza. Né? Então, dos pequenos espaços para os maiores, porque é esse princípio do sistema. Seu ateliê é um seríssimo candidato a fazer isso. E eu fiquei sem palavras, e ainda bem que eu fiquei, porque, mais uma vez, se prova de que a arte fala por si só, e é disso que muitas vezes a gente precisa para levar esse conhecimento, né? Não é o modo como eu tenho trabalhado, eu trabalho com a palavra para os direitos da natureza, mas reconhecendo que muito do que se fala, muito do que se lê, ou às vezes nem se lê, se perde. Então, este caórdico, né, que vem para o core, né, do coração, é fundamental. Agradeço muito o trabalho de vocês. As urnas, eu observei, Sirlene, as urnas que você disse que provavelmente foram construídas ao redor dos corpos já sem vida, elas parecem que têm um formato de úteros, né? Como se também quisessem fazer voltar para o útero da terra, né? Envolto no barro, o útero da terra.
A É Shirley, impressionante. Você captou com toda a sensibilidade, é exatamente isso. E a pintura, é, é, ela revela também muitas características da pessoa que morreu ali. morreu que Então, tá. você consegue reconhecer quando é criança. A pintura, ela revela a infância, sabe? A Iris está aqui até complementando aqui, a arte basta, é a própria metalinguagem. Linguagem, na verdade, a primeira coisa importante a se reconhecer é que são linguagens e por isso comunicam. Então, isso é arte. Né? O artista é aquele que consegue impactar pela matéria uma comunicação. E aí isso é arte. A Shirley Linguagem. está fazendo várias contribuições aqui, a Kitty Coelho dizendo onde assina, e também manifestando muita gratidão por ter pisado aquele solo sagrado no seu ateliê, aí bem aí onde você está, né? E a Shirley colocou aqui, né? Ela trabalha com cerâmica também, né? Eu falei dessa atividade da Shirley Krenak com a música, né? Conectada. Você era para estar aqui também, hein, Shirley? Da próxima, todas nós aqui, mais a Shirley, porque a Shirley conecta a música, a cura pela música e a cerâmica. Ela trabalha com a cerâmica também. Ela disse que para ela a cerâmica tem o poder de mostrar a verdadeira face do ser humano, sem contar na força que ela tem de mostrar o presente, o passado e o futuro. E eu queria que você guardasse essa, Silene, para a nossa próxima rodada, sobre a magia, né? A história nos conta, alguns museus, o Museu do Ouro parece que tem algum trabalho, eu estive visitando lá meio rapidamente, mas tem algumas peças que descrevem essa magia, que é o trabalho com barro, com argila, desde os primórdios, também naquele sentido de construir o mundo que se quer, construir uma atividade, construir um resultado que se deseja com aquela argila cuidadosamente, né? Porque tinha isso também, né, Silene? Ela era escavada cuidadosamente, ou seja, era coletada cuidadosamente como ser sagrado que é a argila naqueles tempos, né? Não era minerada. Né? Eu queria passar agora para a Vitória, né? Para ela trazer essa metalinguagem que hoje a gente precisa tanto e se opera tanto. A gente estava conversando aqui na antessala, eu e Sirlene, sobre a dificuldade que hoje tem de executar esse tipo de trabalho em grupo, em função do nosso isolamento social imposto, né? Eu lembrei aqui, enquanto a Silene falava também, de um autor que eu estudei, Wittgenstein, com a filosofia da linguagem, que estão falando aqui em metalinguagem, a própria linguagem, e nesse lugar do silêncio que a arte fala, né? A arte digital, muito também, porque vem com uma imagem e não necessariamente com palavras. Aliás, elas me dão altas broncas quando eu quero descrever, por exemplo, o currículo de vocês como vocês merecem, que tem bastante coisa. Não, não pode, não dá, porque precisa de poucas palavras para a arte impactar, né? E Wittgenstein falava isso na sua teoria da linguagem, né? As coisas mais essenciais, elas são do campo do indizível, né? Então, Vitória, você como representante do nosso grupo de voluntárias, aqui eu aproveito aqui para agradecer muito o tempo de vocês, o esforço de vocês, o trabalho lindo que vocês têm fazendo pelos direitos da natureza com a Mapas. E eu que tenho que agradecer você. Todo o nosso agradecimento. Passar para você para representar a Ana Júlia, para representar a Mariana, a Valentina, né, todas as meninas lindas que estão com a gente, e sem vocês, essa belezura toda que a gente tem feito com as lives não seria possível. A palavra está contigo. No momento que você quiser que eu mostre aquelas produções que você me mostrou, como empreendedora, você me diz. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a arte digital, né? Na verdade, a arte digital, né, ela não é uma coisa de agora, né?
o mundo digital, ele mudou tudo, né? Desde sempre a arte, ela começou sendo um movimento do homem tentando mostrar a natureza, tanto que em muitas pinturas, como vocês falaram das pinturas rupestres, eles representavam muito melhor os animais do que eles mesmos, né? Então a arte ela foi evoluindo com o homem conseguindo compreender quem ele era, vendo se compreender como um homem. E depois de um tempo, né, chegou mais perto do período clássico, que o homem começou a tentar, ele conseguiu entender ele como ser humano e começou a representar ele mesmo. Então foi um período muito visual, né, que se buscava um perfeccionismo dentro da arte. E mais para frente, com o advento de mecanismos, principalmente mecanismos digitais, veio, por exemplo, a fotografia, que ainda não era exatamente digital, né? Era um processo químico, que mudou para sempre a história da arte, né? Você não precisava mais desse perfeccionismo, você conseguia capturar uma imagem perfeita, você não precisava mais dessa técnica de pintura. Você podia simplesmente tirar uma fotografia e estava tudo perfeito. E o que aconteceu nesse processo da digitalização, entre aspas, da arte? Começou a surgir movimentos como o impressionismo, né? Que eles começaram a parar de olhar, o homem passou, né? Da etapa de se reconhecer como homem, pintar o que ele via e ele começou a ir para dentro dele, né? Ele começou a pintar o que ele sentia. E aí a gente vai para outros momentos, né, artísticos, por exemplo, bem mais para frente o dadaísmo, né? Que foi o advento também, por exemplo, de Freud, que ele começou a falar sobre o subconsciente e as pessoas começaram a ir mais para dentro ainda e a arte virou essa coisa assim que a minoria das pessoas entendem, né? Quando a gente fala de arte, a maior parte das pessoas pensam na arte clássica, né? A gente ainda está muito parado nesse período. A gente não consegue ir muito além. E o mundo digital, ele meio que veio para democratizar a arte, né? As pessoas conseguem ter muito mais acesso e muito mais compreensão do que a arte é. E o único problema assim da arte digital é que ela começou a ser uma coisa rápida, né? As pessoas querem essa informação rápida. E meio que nesse período, né, começou a se perder um pouco o que é a ideia da arte, né? Dentro da faculdade de design, a gente aprende a história da arte e a história do design, né? Que em algum momento eles se dividem, né? Do movimento artístico e do movimento arts and crafts. E a gente chega nesse momento da arte digital que, que divide os dois mundos. As pessoas elas começam a compreender um pouco melhor o que é arte, mas muitas coisas também que não necessariamente são artes são consideradas artes, né? E, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante que vocês estavam falando da arte tátil, né? Porque a arte, ela, dependendo do que você faz, ela pega em vários sentidos, né? Tanto a audição, o tato, a visão. E a gente vê, por exemplo, o Instagram, que é um lugar que a gente está vendo o tempo todo, né? Aquilo dali para a gente hoje, né? Óbvio que não é a mesma coisa, mas é como se fosse uma galeria. O que antes as pessoas visitavam galerias artísticas, a gente tem um celular na nossa mão, lotado de telinhas quadradas, né? Que tem muitas informações. E a gente vê pessoas, por exemplo, que escutam som, por exemplo, aquela coisa do SMR que começou a surgir, né? Ou essas pessoas que fazem esses vídeos com texturas diferentes, né? Então, as pessoas, elas, dentro da arte digital, não necessariamente que isso seja arte, né? Mas as pessoas, elas tentam resgatar isso, porque o digital, ele meio que distanciou as pessoas do mundo real, né? E com todo esse movimento, né, quando a arte se separou do Arts and Crafts, e começou essa coisa da arte ser vendível, né, que é quando a gente começa a pensar na natureza. As pessoas começaram a vender, né, o Arts and Crafts era um sapateiro fazia um sapato para você no formato do seu pé, só que chegou a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, produção em massa de tudo, e é o mesmo sapato
começou a tinha uma forma, né? Então as pessoas não conseguiam mais pensar na arte como ela era, e agora é mais uma forma que todo mundo tem que se encaixar. E, de certa forma, nesse momento, foi quando começou a ter mais desrespeito, né, em relação à natureza. E hoje a gente chegou no momento que a gente está, e muitas pessoas estão tentando voltar a esse aspecto natural, né? E é mais ou menos o que eu tento fazer como designer, né? Que é ter esse respeito à natureza. Você querer vender, você querer ter esse desenvolvimento desenfreado de apenas explorar a natureza é muito complexo, né? Porque, como a Isabelle falou no começo, a Terra ela é finita, né? Ela vai acabar em algum momento. E as pessoas não pensam nisso. Então, o que pode se fazer dentro do movimento digital como arte, né? Você tentar trazer elementos que as pessoas gostam, que elas querem, né? Porque o mundo é baseado no desejo do que as pessoas deixam de querer ou não. As pessoas querem consumir, né? E a partir disso, a gente conseguir mostrar o que seria melhor para as pessoas poderem, né? Elas podem querer comprar algum produto, mas elas têm que também entender que a Terra é finita, né? A gente não pode ficar extraindo e achar que vai estar tudo certo. Então, a partir desse movimento de arte digital, o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro produtos ecológicos, produtos veganos, e mostrar que a mesma arte que é feita em algum produto que destrói a natureza pode ser feito em um produto que ajuda a natureza, né? Então, como a Vanessa está mostrando aí, sempre vir com algum tema, alguma coisa que remeta, né? Essa ideia de vamos cuidar da natureza, né? E isso é muito importante. Eu acho que todos no mundo digital, né, precisam, todos os artistas que hoje querem entrar no mundo digital, precisam compreender isso, né? A arte, ela precisa ser uma coisa rápida. A gente está num movimento artístico, na verdade, o mundo todo, ele está num momento muito confuso dele mesmo. A gente está indo para o mundo digital, mas a gente não é digital. Tanto que a gente vê que a maior parte das pessoas, elas, no momento, elas estão tentando resgatar essa coisa de orgânico, coisa natural, porque o mundo, as pessoas, elas vieram da natureza, elas sentem falta disso, né? Então, a gente tenta resgatar isso. A gente entrou no digital, a gente passou por todos os períodos da arte. A gente passou pelo período de se reconhecer como ser humano, o período de ver a gente, enxergar a gente, conseguir pintar de forma correta, de ir para um movimento interior, né, dos mundos dos sonhos, do mundo do subconsciente. E agora a gente entrou no mundo digital que ninguém sabe o que fazer, né? Essa é bem a verdade. A gente está num momento muito confuso, no momento onde a arte ela serve para praticamente tudo, serve para você protestar, ela serve para você tentar resgatar alguma coisa do passado ou tanto mostrar alguma coisa do futuro. A arte, ela no momento ela literalmente você faz o que você quer, né? E eu acho que para todos nós artistas ou designers, né, é muito importante a gente conseguir de uma certa forma, influenciar as pessoas a se reconectar com a natureza, porque é isso que está começando a faltar nesse momento. A gente está muito no digital e a gente vê que nós não somos pessoas digitais, todo mundo está surtando com o coronavírus. A gente tem todo o mundo digital à nossa disposição, mas isso não é o suficiente, né? Então, eu acho que esse é o importante, a gente conseguir passar pelo mundo digital a partir da arte, essa importância de se reconectar de novo à natureza e sempre conseguir respeitar da melhor forma possível. Que maravilha, Vitória. Eu queria mostrar aqui a arte que a
a Ana Júlia concebeu para uma de nossas lives. Essa foi a última, né, antes dessa, anterior a esta, e que nós demos o nome de Desabrochar da Terra. Então, assim, eu achei, não precisava nem estar escrito ali o Desabrochar da Terra, porque a forma como foi retratado por ela, né, a Terra desabrochando como flor, e ao mesmo tempo que remete à ideia do sol brilhante, né, fazendo com que essa cura se opere sobre todos nós, sobre a própria Pachamama, né? Ficou fantástica. Tem uma outra também, mas agora eu não vou ter tempo de mostrar, que é a de medicina, que participou Shirley Krenak, Thomas Enlazador e Fernando Ait, que também eu adorei, porque mostra a natureza permeando o ser humano a partir da mente, né, do cérebro. Ficou muito linda aquela também. Eu queria, então, encaminhar já para o final. Foi riquíssimo o nosso papo até agora, mas tanto é que já passou 1h30, a gente nem percebeu. Então, fazer uma outra rodada já, uma rodada onde a gente possa, inclusive, se despedir. E, no final, quero colocar uma outra composição da Isabelle para terminar essa live maravilhosa. Eu, com certeza, hoje vou ter sonhos coloridos por causa de vocês. E vamos fazer essa rodada pelo inverso, então, Vitória. Eu queria que você contasse como é que está sendo, porque eu já queria te perguntar isso faz tempo mesmo, como é que está sendo sua experiência em ser voluntária de um tema tão importante, tão profundo, quanto trabalhar com o reconhecimento dos direitos da Mãe Terra, trabalhar com essa energia poderosa da Terra, a Mãe, a grande Mãe. Como está sendo para você? Esse pouco tempo, não tem tanto tempo que você está junto, mas quando eu comecei a trabalhar, e meu trabalho também é voluntário, com os direitos da natureza, a minha vida foi mudando de um jeito irreversível. Como está sendo para você? Olha, para mim está sendo riquíssimo, está sendo maravilhoso, porque eu estou entrando em contato com muitos temas que eu já gostava, mas realmente não tinha tanto conhecimento que eu estou tendo, né? Por exemplo, no momento de estar nessa live, de escutar duas pessoas maravilhosas, né? Na verdade, 3 mulheres riquíssimas, empoderadas, né? Que, nossa, foi sensacional ouvir tudo isso que vocês todas falaram, porque a gente pode olhar de perspectivas que não necessariamente a gente vê todo dia, né? É sempre bom poder escutar outras pessoas. Então, para mim, está sendo riquíssimo poder estar trabalhando de certa forma junto com você nessa jornada. Que legal, Vitória. Bom saber que a gente tem muito mais para fazer. Nosso próximo projeto, além do site, é conceber juntas produtos sustentáveis, produtos que respeitam a natureza, com mensagens por meio da arte para fazer com que as pessoas que ainda não despertaram despertem para esse fato incontestável, irrefutável, que fazemos parte, não é que fazemos parte da natureza, somos natureza, né? E temos essa capacidade de escutar a natureza, né? A Shirley até estava dizendo aqui sobre o quanto mais, eu não sei se eu vou conseguir resgatar essa mensagem dela, mas o quanto mais nós conseguimos nos reconectar e ouvir a natureza, tanto mais a gente consegue evoluir enquanto ser humano, inclusive espiritualmente, né? E esse é um caminho certo. Eu acho que a gente podia passar para a Sirlene e terminar com Isabelle para, no término da fala dela, fazer já a continuidade com a composição, Isabelle. Tudo bem? Não sei se está nos entendendo, né? Que bom. Sirlene, aquela provocação que eu te fiz sobre o silêncio, sobre essa reconexão com o corpo, fala um pouquinho mais para a gente sobre a magia, que era, pelo que eu entendi, era uma das formas que se trabalhava com a argila desde os primórdios, para ver se a gente pode, né, recomeçar a fazer isso. Eu tenho essa
essa intenção junto com você de fazer magia com a argila para co-criar juntas esse mundo novo e espalhar isso como uma das formas da gente co-criar, não só por meio da lei. Só um minuto, tá no mute. Você consegue fazer daí? Consegui? Conseguiu. Eu acho que a única coisa que a gente precisa e o mais difícil para todos nós, mas que de uma forma ou de outra, com toda essa situação que nós estamos vivendo, muitos de nós estão sendo obrigados a isso, é desconectar de outras energias, né? Desconectar de um ritmo acelerado que nós vivíamos, e nos oferecermos essa possibilidade desse reencontro com os elementos da natureza. A argila tem essa especificidade, ela é uma matéria expressiva, né? Mas que ela também tem ela é um elemento natural, ela é da natureza. E todos os processos da cerâmica, eles envolvem os 4 elementos da natureza. É preciso se relacionar com o ritmo de secagem, então o vento, o ar nos importa, o clima. A gente vai trazer o fogo para fazer com que essa matéria se transmute e se sinterize e se transforme em cerâmica. Então, quem faz cerâmica tem o privilégio de reconexão com ritmos, com elementos disso que nós entendemos como natureza, só que o que acontece nessa conexão é exatamente isso, é essa consciência de que nós também somos. Porque, de fato, o que aconteceu ao longo de toda essa história do Ocidente, né, Vitória, que você relatou aí tão brevemente, foi isso, essa desconexão e esse não entendimento da nossa corporeidade como integrante da natureza, né? Nós somos natureza. E isso precisa ser dito, a gente chegou a um ponto que isso precisa ser relembrado, que uma criança pensa que uma fruta vem da geladeira. Então, essa situação, ela é drástica, ela é trágica. E, então, eu sempre tive a maior admiração pelo trabalho da Vanessa, porque ela pega esse touro, né, a unha mesmo, né, e faz esse trabalho incrível com as palavras, com as ideias, né. Eu acho que o que a arte pode contribuir, a arte cerâmica em especial, é com essa sensibilização desse contato. E esse contato, né, essa tatilidade, trazer esse vínculo. Como tão maravilhosamente a Isabelle também, através dessa escuta refinada, sensível, que ela desenvolveu, nos faz também, né, nos acomete, né, e nos impacta dessa maneira que nos traz essa obviedade, né? Na verdade, tanto o trabalho da Dona Lira, o que ela faz, como da Isabelle, o que elas nos fazem é trazer uma verdade tão absoluta, tão crua, tão nua, né? Que a gente fica, como você disse, Vanessa, sem palavras. Né? Mas que essa verdade, ela nos faça renascer de uma outra maneira, né? Renascer. Somos nós mesmos, a nova modelagem que deve ser feita, né? Mas, e também eu queria deixar como última colocação que talvez a grande chave que a gente deva virar é a chave do desconhecido. Nós
Com todo o avanço tecnológico, a gente procurou conhecer, conhecimento e controle. Conhecer para controlar, né? E talvez voltar essa chave para trás e assumir a nossa absoluta certeza de que há um mistério que não nos é possível acessar de outro modo que não pela nossa sensibilidade. E que esse mistério, ele não que ele vá se revelar para nós, mas que ele vai nos trazer o nosso tamanho, né? Nos colocar numa outra dimensão. Foi assim para mim. Muito obrigada pelo convite, adorei estar com vocês, adorei conhecê-las todas. Estão todas convidadas a vir brincar comigo com barro. Oba, já tô aí. Deixa esse confinamento social ser liberado que eu chego aí, tô na fila. E uma outra proposta que eu queria fazer também esse convite para estarmos juntas também, porque de uma outra forma eu lembrei, não sei se é um estudo a partir da neurologia ou da psicologia, né? Então a proposta é unir as palavras com a arte, com a argila. Esse estudo diz que para a apreensão daquilo que é dito, que é ensinado a partir das palavras, daquilo que é falado, ele é melhor compreendido quando você está manipulando algo com as mãos. Então, me lembrei daquele exercício que você propõe de olhos fechados, né? Onde eu não preciso estar exatamente olhando o que eu estou fazendo, aliás, nem é para olhar, exatamente para não controlar, não é isso, mestra? Não controla, deixa vir e da mesma forma pode vir a partir do que está sendo ali dito, passado enquanto princípios que giram, que já foram descritos por outros, desde também outros, desde os primeiros tempos também, que agora são descritos princípios que povos originários, povos indígenas vivem desde sempre e que agora começam a ser descritos, inclusive por alguns autores indígenas, como é o caso do Raul Yazag, que eu estou lendo agora e estou encantada com a obra dele. Uma tese de doutorado, se eu não me engano, de Raul Yazag, que descreve esses princípios, né, que vieram de forma vivencial, suas cosmovisões, e aprendê-los por meio das palavras pode ser mais possível se houver também a experiência desse contato com esse membro da natureza que é o barro. Né? Eu acredito. Então, vamos lá. Deixa essas portas abrirem. Isabelle, minha querida, muito obrigada por você ter estado conosco. Aliás, muito obrigada a todas vocês. E eu queria saber de você, já encaminhando para o final, para você fazer a fala final, sobre essa escuta. Você falou da escuta dos sapos, a escuta dos pássaros, essa escuta das plantas, né? Nessa conversa com a floresta amazônica também, a partir das plantas, e saber de você dessa proposta de reconexão com a escuta da floresta que você, ainda bem, muito obrigada, está trazendo, publicando no seu site. O site da Isabelle leva o nome dela, né, Isabelle Sabrier, e tendo a oportunidade de ouvir, assim como esse outro site também que o Pedro nos colocou, mas o seu é essa composição maravilhosa, né? E com isso a gente não precisa estar dentro da floresta, porque não temos oportunidade, especialmente hoje em dia. É possível se reconectar a partir da escuta desses sons, de trazer, fazer despertar esse povo originário que nós temos aqui dentro do peito desde sempre, e reconectar e trazer então essa paz mundial para dentro do peito, para dentro de nós. Está com você para encerrar. Então, sim,
com certeza, é para se reconectar, é preciso um pouco de imaginação ao ouvir um mistério. Tem somente 2 canais, esquerda e direita, para imaginar os sons que, ao vivo numa sala, vão chegar de todo lugar da sala. Então, por isso, vamos precisar muito da Vitória, que vai ajudar com a sua arte para poder, do virtual, que é nosso primeiro meio de comunicação atualmente, particularmente devido à pandemia, e o papel dela é particularmente importante. Estamos realizando, estamos encontrando pessoas, nós estamos construindo futuros e presentes. E reconexão à natureza, e nos absolutamente muito de artistas virtuais. E o argila, a argila da Chile, eu acho que tem mais hora, e pode vibrar e emitir sons, e que também é uma outra comunicação que nós podemos ter com as matérias, e talvez não é qual que ele vai emitir, respondendo a nosso pedido de ele responder. E isso também é uma comunicação que nós podemos ter com as matérias sólidas ao redor de nós, diversa natureza. Bem, precisamos transportar a natureza em casa. Eu comecei uma horta durante a pandemia e muitas pessoas descobriram que precisam absolutamente de se reconectar de um jeito realista, imediato. E agora agradeço muito pelo convite, Vanessa, que foi uma coisa de grandes mentes como as suas e também grande sensibilidade, porque a mente sem sensibilidade não entende, talvez entenda o essencial, que ser o mistério que a Chilene mencionou. Agora, se vamos terminar com dedicado aos insetos, esta pedra que é insetoida, a canção foi inspirada pelo poeta de Fernando Pessoa, canção, onde ele fala da música dos pinheiras. As pinheiras no sul da França e no Portugal são outros tipos, com outros tipos de habitantes. Tem estas cigarras que fazem som. E ele fala, a primeira frase do poema é: silfos ou gnomos tocam. Ele percebeu a existência destes seres que estão respondendo. E agora sim podemos ouvir nesta peça insetoida como que eles respondem no espaço e ricamente, respeitando as outras e comunicando para ir juntas num outro mundo comum. E como o violino de Margarita Stereva, que é uma pessoa excepcional, que deu todo o coração, qualquer som, é uma coisa infinita de sutileza e de chada para o coração. E como que ela consegue comunicar com todo este mundo ao redor dela e que se responde assim, criando um mundo comum. Eu agradeço a todos vocês. Que maravilhoso, Fernando Pessoa, meu preferido. Eu queria também deixar uma proposta para vocês, Isabelle. Vamos pensar uma forma de repetir uma iniciativa linda que eu vi acontecer no teatro, não sei qual teatro, não sei se é o municipal, em Barcelona, na Espanha. Então, a orquestra, acho que da própria municipalidade ali, da própria região, preparou uma apresentação, e como os seres humanos não podem frequentar o espaço em função das proibições, né, de realização de eventos lá também, o maestro convidou plantas para assistirem à apresentação e colocou vasos de plantas nas cadeiras do teatro. Isso aconteceu, acho que menos de um mês atrás, e fica o convite para a gente repetir isso como um grande evento de retomada e de despertar, né, de reconhecimento dessa interdependência que ficou tão evidente nestes tempos, né, com o coronavírus perpassando por todo mundo e mostrando
ali com muita dor dessa interdependência. Vamos levar a sua música de conversa com a floresta para nossas amigas plantas. Acho que vai ser muito especial e a gente pode depois registrar isso lá na nossa plataforma e fazer um evento icônico, não é? Então, agradecer muito sua presença, já deixar um convite para uma próxima, tem muito mais para a gente conversar, com certeza, para aprender com você. Sirlene, minha querida, que gratidão por você ter estado aqui conosco. Fazia muito tempo que eu queria ter você mais perto e, da mesma forma, acho que a gente tem muitas outras coisas para mostrar como meios de aproximação entre o ser humano e a natureza por meio desse elemento visceral, né? Talvez o primeiro elemento de todos da natureza. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada por sua arte, por sua sensibilidade, por seu trabalho lindo. Vitória, minha querida, você é a gente juntas. Você viu que a Isabelle mencionou, né? Então, já fica o convite para traduzir em arte aquilo que a gente vai ouvir agora e quem sabe a gente pode fazer uma publicação conjunta mostrando essa música com a arte das meninas da Mapas, essas meninas tão especiais, tão competentes. Eu só tenho a agradecer e desejar que nossa parceria frutifique e que perdure por muito tempo. Então, agora com vocês, a Isabelle Sabrier, em uma conversa com a natureza. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Acho que está aqui. Não. Onde está o screen? Fotos. Achei.
Que maravilha. Obrigada mais uma vez a todas vocês. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Uma participação incrível aqui, muitos comentários. Convidar mais uma vez Sirlene, Isabelle e Vitória a virem aqui no chat no Facebook para trocar aqui com o pessoal impressões. Vocês que estão nos assistindo, é muito importante que vocês estejam sempre aqui com a gente, porque o programa, os episódios sem esse chat, sem esses comentários, fica muito menos interessante. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui sempre e até a próxima. Semana que vem, nós vamos falar sobre sítios naturais sagrados com a professora Érica. Venham. Beijo. Até a próxima. Já fica o convite para a próxima, hein, meninas?